ouvir uma palavra. Antes as irmãs, elas iam para as igrejas com seus lenços, porque toda vez elas choravam de amor por Jesus. Como é que está o amor por Jesus na igreja hoje? Nós ultimamente estamos vivendo uma sequidão. Nós precisamos, meu amado irmão, me escute. Se nós não vivermos esse derramamento do Espírito, esse chacoalhar do Espírito Santo, eu não sei o que será da igreja. E como se faz para receber quebrantamento? Você vai observar na Bíblia, no livro de Apocalipse, não somente no livro de Apocalipse, mas em muitos outros livros, que os olhos de Jesus são como chamas de fogo, correto? Então, beleza. Sabe o segredo para receber quebrantamento? Vá no seu quarto de oração, vá no seu quarto, abra o seu coração a Jesus. Então ele vai vir com o fogo purificador dele, ele vai mirar no seu coração. Deus não resiste ao Espírito contrito, ao coração quebrantado. Se você estiver ele vai queimar madeira feita mas vai purificar ouro, prata e pedras preciosas. Deixe-me fazer uma pergunta: o mesmo fogo que queima no céu é o mesmo fogo que queima no inferno? Deixa eu te fazer a pergunta: o mesmo fogo que queima no céu é o mesmo fogo que queima no inferno? Te digo que sim, mas ele tem uma diferença. O fogo que queima no céu, ele purifica ouro, prata e pedras preciosas. O fogo que queima no inferno, ele queima madeira feita palha. Meus amados irmãos, quando você ora a Deus, Deus quebranta. Uma das orações mais poderosas que você pode fazer ao Senhor é: Senhor, quebranta. Meu amado irmão, pode ficar preparado, porque quando você fala Senhor, quebranta, minhas lágrimas vêm. E você começa a chorar de amor de Jesus. E ele começa a compartilhar dele. Ele, Senhor, não compartilha com quem não abre o coração. Quem tem coração de pedra, não pega fogo. O negócio de Deus é com gente quebrantada. Deus não quer nada com gente que não quer nada com ele. Jeremias capítulo 23, versículo 29 vai dizer o seguinte: não é a minha palavra como fogo, mas também como martelo. Para o coração de pedra, ele usa o martelo, mas para o coração de carne, ele usa o fogo. Eu quero que você faça uma autoanálise de qual dessas duas linguagens você está precisando receber da parte de Deus nessa noite. Se recebeu uma martelada, os pedaços de pedra que há no seu coração, ou se você está precisando receber o fogo, o poder do Espírito Santo. Eu estou aqui para te dizer: há pessoas famintas aqui nessa noite, pessoas que não têm sede dessa água que jorra do trono da graça. Ei, eu estou falando aqui para jovens cheios do Espírito Santo, meu irmão. Desperta. Nós precisamos nos colocar de pé. Se nós não voltarmos à cultura de avivamento, a oração, a leitura da palavra, nós não vamos viver nada de avivamento. Coração de pedra não pega fogo. Deus não quer nada com gente que não quer nada com ele. Se nós não nos quebrantarmos aos pés da cruz, se nós não voltarmos à cultura de oração, deixe-me te dizer uma coisa: nós não vamos viver nenhum avivamento. Nós precisamos entender a urgência desse avivamento, a urgência de que nós precisamos ser visitados pelo Senhor, e que se Ele não vier, a igreja vai morrer, mas o Senhor é fiel. Jó capítulo 14, versículo 9 vai dizer o seguinte: e ao cheiro das águas brotará. Você sabe o que Deus quer dizer? Quando não tiver mais esperança, quando não tiver mais saída, quando não tiver mais o que fazer, quando o mundo lá fora estiver com um caos, eu levantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o seu nome. Aleluia. A igreja foi chamada para ser resposta para a terra. A igreja foi chamada para sarar feridas, não para criar feridas. Nós fomos chamados para ser respostas. Nós temos a alegria que o mundo lá fora não tem. Nós temos o poder que eles não têm. Nós carregamos Jesus. Nós temos a salvação que eles não têm. Ei, vamos nos colocar de pé, meus amados irmãos, porque se nós não nos colocarmos de pé, escute, as pessoas lá fora estão perdendo as suas vidas em pecados, em drogas, em bebidas, em narguilés. E como é que nós estamos nos posicionando diante disso? Será que isso não dói no seu coração? Pessoas, gente, é um absurdo. Você vai à escola hoje, o que os jovens e os adolescentes fazem. Você escuta tanta impureza, mas tanta impureza. Isso não dói? Eu pergunto a você, jovem adolescente que está na sua escola: por que você está na sua escola nem estudar? Para ensinar ou para falar de Jesus? Porque há pessoas que Deus confiou a você, que você vai ganhar, não é outras pessoas, é você. Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. Se nós não nos colocarmos de pé, deixa-me te dizer uma coisa: nada vai acontecer. 13. No dia 1 de janeiro desse ano, fiquei sabendo que uma vigarista veio para a cidade de Monteiro. E o que eu fiquei sabendo desse vigarista
pai levou até a conferência, foi eu e mais alguns irmãos da igreja, e nós vimos coisas sobrenaturais acontecendo, pessoas sendo cheias do Espírito Santo, recebendo o derramar do Espírito Santo, sabe? E terminamos aquele culto. A partir do momento que nós estávamos voltando para casa, deixamos algumas pessoas que nós estávamos dando carona nas suas casas, meus amados irmãos. A partir do momento que nós estávamos chegando quase perto da nossa casa, nós avistamos de longe uma parede iluminada. A parede estava iluminada assim, por exemplo, era como se esse daqui, ó, tá tudo branco assim, era como se a gente tivesse chamado a atenção de longe. E nos chamou a atenção de longe. Então eu falei para o meu pai, olha lá. E ele falou, nossa, ele também achou estranho. E a caminho que nós estávamos andando, nós passamos por lá e nós mal sabíamos o que nós estávamos prestes a ver. Era apenas uma pequena fogueira no chão, iluminando aquele ambiente todo. Aquela pequena fogueira no chão nos atraiu àquele lugar, nos levou àquele lugar, nós enxergamos de longe. E eu estou aqui para te dizer uma coisa: no reino espiritual não é nada diferente. Meu amado irmão, uma pequena fogueira é capaz de fazer grandes coisas. Jovem, eu estou aqui para te dizer: acenda uma pequena fogueira dentro da sua casa e leve esse fogo para a escola. Acenda uma pequena fogueira dentro da sua casa, porque a casa toda vai pegar fogo. Eu estou aqui para te dizer: acenda uma pequena fogueira dentro do seu quarto e você vai ver a glória de Deus com você. Ei, é coisas poderosas, é o cumprimento de João 14:12. Vocês farão obras maiores do que as minhas. Que Jesus estava falando: se você orar, você vai ressuscitar mortos. Se você orar, você vai levantar parâmetros. Se você orar, você vai andar pelo poder. Se você não orar, nada vai acontecer. A realidade é que nós não damos importância à oração. Nós vivemos como se Jesus fosse algo normal. Vai ler John Wesley, vai ler Charles Spurgeon, vai ler Charles Spurgeon, vai ler a vida dos avivalistas. A vida desses caras vai mostrar o que é vida de oração, vai mostrar o que é ter uma vida devota, intensa ao Senhor. Sabe por que eu falo sobre acender um fogo dentro da sua casa? Porque comigo isso também foi assim. No ano de 2019 para 2021, meu pai e minha mãe estavam vivendo uma vida espiritual fria, seca, estava um gelo. Eu não falo que eu e meu irmão nós estávamos congelados, porque nós não sabíamos o que era o Evangelho. Eu não tinha conhecido o Espírito Santo, eu não sabia realmente quem era Jesus. Eu ia à igreja, mas eu não tinha entendimento correto. Só me lembro uma vez de eu ter chorado na presença, mas quando eu era criança eu não entendia aquilo. Então o que aconteceu? Se eu não me engano, no dia 27 de agosto, uma menina da escola me chamou para ir na igreja, a qual eu estou frequentando hoje. E eu decidi aceitar esse convite. Eu fui à igreja e fui indo. Eu permaneci por 2 meses antes de ter o encontro com o Espírito Santo. Eu fui indo. Até que no dia 26 de outubro do ano de 2022, eu fui tocado pelo Espírito Santo. E deixa eu te dizer uma coisa: a partir daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Ei, Deus existe, tá? Deus existe, Deus está aqui, ó, Ele está caminhando. E a partir daquele dia eu fui tocado, eu comecei a buscar o Espírito Santo dentro da minha casa, comecei a ter uma vida de oração. Meu pai e minha mãe, na verdade meu pai, ele falava: você tem que ter comunhão com a gente também, porque como eles estavam juntos, eles não entendiam o que eu estava fazendo. E eu gastava horas no meu quarto, e eu passava horas prostrado aos pés do Senhor. Tanto que de vez em quando eu levava bronca do meu pai, porque ele falava que eu tinha que ter comunhão com eles também. Mas eu estava apaixonado por Jesus. E saiba de uma coisa: uma pequena fogueira num canto de uma casa incendia a casa toda. Eu comecei a ter essa devoção, essa busca pelo Espírito Santo dentro da minha casa. E vinha a revelação sobre quem Jesus era no meu quarto. E eu comecei a ser incendiado. O Senhor começou a descer no meu coração. Sabe o resultado de tudo isso? Hoje meu pai e minha mãe estão vivendo uma das coisas mais poderosas da vida espiritual deles. Hoje, meu pai e minha mãe, que antes não tinha cultura de oração, hoje meu pai ora toda madrugada, minha mãe ora, meu irmão ora, eu oro. Nós estamos vivendo o avivamento. Eu estou para te dizer: acenda uma pequena fogueira na sua casa. O fogo não precisa ser anunciado, ele mesmo se anuncia. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não precisa. As pessoas olham o seu olho, o brilho, o fogo.
lá de Ramon respondeu: acenda uma pequena fogueira em cima dos cultos. Porque daí então os bancos serão pegar fogo. Se o pregador, se a pessoa estiver cheia do Espírito Santo, os bancos serão pegar fogo. Você não dá nada que você não tem. O pregador é como uma jarra. Não somente o pregador, mas também a pessoa para essa geração. Se ele passa debaixo da oração, Deus despeja água sobre ele, depois ele teve que despejar sobre os ouvintes. Agora, se ele não passa debaixo da oração, ele não recebeu de Deus, então ele não vai ter o que pregar. Escute, você vai observar no mesmo capítulo 32, versículo 1 e 2, que o povo está esperando Moisés descer do monte. Então, por eles acharem que Moisés não quer mais voltar, eles falam para Arão: faz-nos deuses que irão nos guiar adiante. O que eles estavam querendo dizer? Vamos entender uma coisa. Moisés era quem guiava o povo a Deus, correto? Porque antigamente os sacerdotes guiavam o povo a Deus. Então o povo estava pedindo a Arão: nos dê Deus. Eles estavam literalmente pedindo a Arão algo que ia guiar eles a Deus. Sabe o que eles estavam querendo dizer em duas perguntas? Arão, nos dê Deus. Sabe por que Arão não deu Deus, mas sim o bezerro de ouro? Porque Arão não tinha as mesmas intimidades que Moisés tinha com Deus. Arão não tinha o mesmo comunhão que Moisés tinha com Deus. Arão não tinha o mesmo prazer na presença que Moisés tinha com Deus. Você não dá nada que você não tem. Escute, pessoas dessa geração precisam ser cheias do poder do Espírito Santo. Pessoas dessa geração precisam se converter para Jesus. E o que você tem para entregar para essa geração? Escute, se você não tiver o fogo de Deus genuíno, você vai ter que inventar um falso fogo. Se você não carregar a presença, você vai ter que forçar para tentar levar alguém. Meu amado irmão, ande com o Espírito Santo. Ande com a pessoa do Espírito Santo. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Meus amados irmãos, você vai observar na Bíblia, eu quero dizer, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, em algumas versões 14, que o Senhor diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com nós. A comunhão com o Espírito Santo. Isso é a Bíblia. É você estar em comunhão com o Espírito Santo. Deus não precisa de muitos corações, sabe por quê? Foi assim com Elias, quando levantou Jezabel. Toda vez que o mundo levanta Golias, Deus levanta Davi. Toda vez que o mundo levanta Jezabel, Deus levanta Elias. Toda vez que o mundo levanta Deus levanta Moisés. Eu estou aqui para dizer uma coisa: o mundo se levantou, mas Deus já saiu na frente, levantando a bandeira da justiça. Bendito seja o seu nome. Nada pode parar a igreja do Senhor. Escute, nada. A firmeza não vai parar, porque o Senhor tem seus remanescentes. Nada. O Coliseu não parou. Políticos não vão parar a igreja do Senhor. Nós somos resposta de Deus para essa geração. Meus amados irmãos, a presença de Deus é tudo. Nós não podemos viver sem ter comunhão com o Espírito Santo. Mas eu acho que você ainda não entendeu. No ano de 1400, Deus visita com Savonarola. No ano de 1500, com Martim Lutero. No ano de 1600, com Giovanni. No ano de 1700, com John Wesley George Martin. No ano de 1800, com Charles Finney, e mais alguns avivalistas como Moody e também Jonathan Edwards. No ano de 1900, Deus visitou com William Seymour. Deus visitou também com Kevin Roberts. Chegou o ano 2000. Deus quer visitar o Brasil através da sua vida. Ei, pessoas precisam ser inundadas da atmosfera do poder de Deus. Pessoas precisam ser cheias. Ei, escute, tem pessoas que só vão se arrepender de seus pecados através da sua vida. Você vai ver quem abre a Bíblia, versículo 44, o Senhor diz o seguinte: a Bíblia diz o seguinte: enquanto Pedro pregava, o Espírito era derramado. Você vai ver também em Lucas capítulo 11, versículo 43, se eu não estou enganado, o Senhor diz que através da vida de Jonas, os pecadores se arrependeram. Ele percebeu o propósito individual. Há um propósito na sua vida que só será despertado através da oração. Se você não orar, você não irá conhecer os planos, os propósitos, tudo aquilo que o Senhor tem a seu respeito. Nós precisamos ter fome. Fome pelo Espírito Santo. E sabe qual é a sensação que você começa a sentir agora? Seu coração está queimando, está pegando fogo. Sabe, isso é o Espírito Santo. Porque ele não deixa com que o seu filho morra espiritualmente. Queima o Espírito Santo. Queima. Que ele começa a queimar agora. Corações começam a pegar fogo. É o cumprimento de Ezequiel 36:26. E tirarei do meio de vós o coração de pedra e colocarei no meio de vós o coração de carne. Corações de pedras estão sendo quebrados aqui. O Senhor está colocando para corações de carne, corações aptos para ser o meio de glorificar o nome
teu rio. Flua, flua. Oh, Espírito Santo. Vamos, a fome e sede dentro de você aí. Oh, Espírito Santo, queima, 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 queima. Oh, Sacacalabaço, Comerei Calabás. Oh, Espírito Santo, nós te amamos. Que as lágrimas comecem a tomar conta dos seus olhos. Oh, Espírito Santo, nós te amamos. Nós amamos a tua presença. Escute, nós estamos na mira do Senhor. Nós estamos no radar do Senhor. Deus já visitou a Inglaterra. Deus já visitou Londres. Deus já visitou Nova York. Deus já visitou o País de Gales. Chegou a nossa vez. Deus está mirando o Brasil. Já são mais de 35 profecias de que a maior derramar do Espírito Santo sairá daqui. Nós seremos celeiro de cura para as nações. Nós seremos celeiro de transformação para as nações. As pessoas esperam de nós aquilo que o mundo não tem. Nós somos respostas do Senhor para esta geração. Mas tem que haver fome. A fome em você. O coração quente. Você tem fome pelo Espírito Santo. Não há avivamento se não houver fome. Não há poder sem fome. Ei, o Senhor nos chama para fazermos história. Existem dois tipos de pessoas: aqueles que fazem história e aqueles que contam história. Qual tipo de pessoa você está sendo? Ei, eu estou te chamando para acessar terras celestiais dentro do seu quarto de oração. Filho, era tão cheio de poder de Deus que esse homem chegou na casa de mim. E o que ele chegou na casa de mim, ele só foi agradecer pelo alimento. O que ele agradeceu pelo alimento, o menino, ele não era convertido. Na sua oração, por agradecimento de alimento, o menino saiu correndo para o seu quarto desesperado. Tamanha convicção de pecado veio sobre ele, que ele não conseguia conter. Então ele correu para o seu quarto: Senhor, perdão, perdão, perdão. Filho, ele era cheio do poder de Deus. Sabe o que aconteceu um dia com o filho? Um dia começaram a falar que ele era pregador de emocionalismo. Então, ele foi ao culto, se eu não me engano, tinha mais de 3.000 pessoas no culto. E ele começou a pregar. Ele falou assim: vou falar uma coisa, estou falando por aí que as minhas pregações são de emocionalismo, então hoje não vai ter nenhum louvor, eu não quero ninguém chorando. Então ele começou a pregar e as pessoas. Então o filho disse: segura aí, não chora não. O filho falava para eles: não é para chorar. O filho pregou ao todo 45 minutos. No que o filho pregou, as pessoas foram embora. E a história mostra que as pessoas foram descendo as ruas das suas casas, tomadas em lágrimas, porque o Espírito Santo tocou elas. As pessoas chegaram em casa, meus amados irmãos, e elas não conseguiam fazer mais nada senão chorar pela presença do Senhor. Sabe o que aconteceu? Às 6 da manhã, todas as pessoas foram à frente de casa de filho e falaram: filho, nós não consideramos as suas palavras e nós queremos o Espírito Santo. Então, a partir daquele exato momento, em frente da casa de filho, as pessoas começam a ser cheias do Espírito Santo e elas recebem o poder de Deus. Eu estou aqui para te chamar, para fazermos algo totalmente diferente. Você está preparado para isso? Há um poder sobrenatural a ser derramado sobre a terra. E qual o seu nível de desespero por isso? Ei, o Senhor te permite andares mais profundos. Não há nível bloqueado de presença que você pode acessar, basta ter a mesma fome. Você observa em Atos 2. Vamos observar agora alguns avivamentos. Em Atos capítulo 2, coisas sobrenaturais acontecem, mas tem uma coisa de diferente. O avivamento desce sobre Pedro e João. Você vai observar em Atos capítulo 4, versículo 13, que eles eram homens iletrados e ignorantes, correto? Homens iletrados e ignorantes, não sabiam ler nem escrever, mas tinha uma coisa diferente. Tinham fome pelo Senhor. Não sabia ler, não sabia escrever, mas tinha fome pelo Espírito Santo. E você sabe que essa fome gerou um avivamento. E através da vida de Pedro, que não sabia ler nem escrever, ganhou 3.000 de almas para Jesus. Através da sombra de Pedro, paralíticos, pessoas eram curadas de suas enfermidades. Deus não escolhe pessoas preferidas, Deus escolhe pessoas disponíveis. Sabe por quê? Não interessa se você não sabe cantar, não interessa se você não sabe pregar, apenas tem a fome, que é Ele quem faz, meu irmão. Você observa Jonathan Edwards era dado, então para ele pregar fica difícil. Imagina
pecadores na mão de um Deus real. E ele começou a ler o sermão. Enquanto ele lia o sermão, meus amados irmãos, antes ele tinha ligado a lanterninha assim, ó. Ele ligou a lanterninha. Ele começou a pregar. Aconteceu que uma hora ele olhou para o lado, e no que ele olhou para o lado, estava quase todo mundo no chão, com medo do chão, sabia eles irem para o inferno. Porque aquele homem jejuou por 3 semanas, onde além de um sermão, pessoas foram convictas de seus pecados. John Wesley pregava e ele não era um homem de gritaria, mas quando abria a boca para pregar, o poder de Deus descia. Você vai ver nas histórias, nos escritos de Wesley, que quando Wesley pregava, as pessoas iam para as ruas, elas saíam desesperadas, porque a tamanha convicção de pecados estava sobre elas. Isso é porta para o avivamento. Arrependimento, avivamento. Arrependimento, avivamento. Arrependimento, avivamento. Se você não estiver limpo, você não vai viver nada disso que eu estou falando. Há uma oportunidade aqui para aqueles que estão em pecado. Não somente para os que estão em pecado, mas para aqueles que estão com fome. Porque o rio do Espírito está passeando aqui. O Senhor está correndo aqui. Já há pessoas em lágrimas, porque é o Espírito Santo que está aqui. Por quê? Espírito Santo. Quer saber de mais uma coisa? Não há avivamento sem oração. Não há derramamento do Espírito sem oração. Você vai observar aqui em Atos capítulo 1, versículo 14, os discípulos estavam unanimemente em oração. Ou seja, todos eles estavam orando. Mas você vai observar que antes disso o Senhor deixou uma promessa para eles. Lucas capítulo 24, versículo 49. Ficai em Jerusalém até que todos sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus ainda reafirma essa promessa. Ele diz o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E para os discípulos ficarem em Jerusalém, que representam os discípulos oraram, mortos ressuscitaram, igrejas foram levantadas, coisas sobrenaturais aconteceram. O apóstolo Paulo evangelizou quase toda a Ásia. Você vê que a igreja do Senhor foi levantada. Você pensa que a igreja do Senhor está viva por causa de teólogos famosos, por causa de homens e mulheres que são estrelas em seus grupos? Jamais. A igreja está viva por causa de homens e mulheres de oração que tocam os seus direitos e tem fogo. Não está viva por causa de lâmpadas, não, por causa de homens e mulheres de oração. Escute, antigamente você vai ver, se você ler alguns livros, que as mulheres, na verdade os maridos, eles iam para os seus trabalhos, e as mulheres, o que elas faziam? Elas faziam um almoço para os seus filhos, levavam os filhos à escola, batia às 3 horas da tarde, sabe o que elas estavam fazendo? Ia para a igreja orar. E elas oravam das 3 às 6 da tarde. Era o famoso culto da mesa. E elas oravam e derramavam suas lágrimas no coração, derramavam sua alma no coração. E você vai ver também que, quando dava as 3 horas da manhã, as mulheres também levantavam para orar. E a igreja só vive por pessoas famintas. E escute, você é a igreja do Senhor. Se você ultimamente não tem valorizado a cultura de avivamento, eu chamo de oração e leitura da palavra, que é Atos capítulo 6, versículo 4, escute, você não está dando bola para aquilo que o Senhor te prometeu. Avivamento é fome e sede, meus amados irmãos. Você observa que em Atos capítulo 10, Deus dá uma revelação poderosa, uma revelação sobrenatural para ele, que a salvação tinha sido chegada aos gentios, que é aos 4 pontos do lençóis do cara. Mas você vai ver que essa é uma revelação poderosa, porque Jesus acaba de ressuscitar, que não era todo mundo que sabia que a salvação tinha sido chegada aos gentios, não era. E você sabe o que acontece? Pedro recebe essa revelação e fica pensativo. Mas vamos analisar uma coisa: a revelação é grande, é estupenda, é muito grande. Vamos observar agora. Já tem Atos 10, quantas vezes aparece a palavra oração? Aparece 11 vezes. Dessas 11 vezes, o apóstolo Pedro aparece em 8 vezes. Toda a revelação da parte do Senhor é gerada de uma vida de oração. Nunca é de um dia para o outro. Tudo aquilo que o Senhor vai gerar, tudo aquilo que o Senhor já prometeu
desceu sobre eles. Não há outro segredo, continua sendo oração. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, vai orar. Se você quiser experimentar o avivamento, vai orar. Nada acontece se você não ora. Deus só responde com o joelho dobrado no chão e o coração quebrantado. Ei, voltemos ao primeiro amor. Sabe o que nós mais precisamos em nossos dias? De uma profunda experiência com o Espírito Santo. E você sabe que nós mesmos buscamos a tal profunda experiência com o Espírito Santo. O que você mais precisa é o que você ultimamente está menos buscando. Avivamento é o primeiro amor. Você vai observar em Apocalipse 2:4 que o Senhor diz o seguinte contra a igreja: tenho, porém, contra ti o fato de que abandonaste o primeiro amor. E meu amado, não é algo que o Senhor odeia. O Senhor odeia repreender, porque há coisas muito poderosas, há coisas tão sobrenaturais para serem derramadas, mas não são derramadas porque os crentes não oram. Escute, se você orar, isso não é mentira. Se você orar, você vai experimentar um avivamento sobrenatural da parte do Senhor. Avivamento só vem com oração. Não mudou, meus amados irmãos. Nós precisamos voltar a primeira coisa. Você vê Pedro, naquele exato momento quando Jesus pergunta a Pedro, quando Jesus fala que Pedro negaria ele, naquele exato momento Pedro pode ser que não negaria Jesus. Pode ser naquele exato momento que o coração dele estivesse incendiado, guardado pelo poder do Senhor. Mas sabe o que acontece? Quando Jesus vai para com esse coração, às vezes essa situação pode ter feito com que ele se esfria. Então daí ele vai lá e nega ao Senhor Jesus. O amor dele se esfriou. E nós não podemos se esfriar nessa geração. Se nós não estivermos cheios do fogo de Deus, nós vamos estar cheios das coisas do diabo. Porque quem não se prostra diante de Deus, irá se prostrar diante de Deus. Mas quem se prostra diante de Deus, não irá se prostrar diante ao banquete que Satanás oferece. Ei, nós precisamos ter fome e sede. Como é que você está? Como é que você está espiritualmente? Será que não há uma preocupação dentro de você? Você observa o avivamento de Atos 8 com Filipe em Samaria. Deus visita Samaria através de um coração disponível. Os lugares onde você frequenta, os lugares onde o Senhor quer visitar. Não pense que você vai para a casa de um colega à toa. Não pense que você está na rua à toa e Deus envia uma pessoa. Não, meus amados. Deus está enviando para você alimentar ela com o Espírito Santo. Nós precisamos respeitar o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Tem que haver zelo, paixão pelo Espírito Santo em nosso coração. Se nós não nos voltarmos, você vai ver em Joel 2:21 diz: e depois disso, derramarei o meu Espírito. Depois do quê? Joel 2:12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Sacerdotes, chorem entre o alpendre e o altar. E depois derramarei o meu Espírito. Depois do quê? Da humilhação. Depois do povo ter se voltado para o Senhor. A igreja hoje precisa voltar-se para os pés da cruz. Voltar a um lugar de oração. A um lugar onde homens e mulheres na história cesaram. Não pense que você vai ser usado por Deus se não orar. Não pense que você vai alcançar vida se não orar. Nada vai acontecer se você não orar. Tudo é gerado de uma vida de oração. Você não vê o resultado, mas está tudo lá. Está tudo lá. E quanto mais você ora, mais a presença vai vir. E você vê que as pessoas começam a se abrir com você no celular. Cara, eu tenho problema nisso, você pode me ajudar. Você vê que também as pessoas na escola são automaticamente enviadas a perguntar se você sabe por quê? É o Senhor enviando pessoas até você, porque sabe que você vai poder entregar a elas. De que maneira o Senhor tem olhado para você? É claro, a misericórdia cobre nós, mas Deus olha aquelas pessoas que estão disponíveis. Em Atos 19, coisas sobrenaturais acontecem em Éfeso. Você vê que o Senhor desce com poder aqui, e coisas sobrenaturais acontecem. Você vê que livros de bruxaria são queimados, o povo de Éfeso volta para o Senhor. Você vai ver que através do lençol do apóstolo Paulo, através dos aventais do apóstolo Paulo, dos lenços do apóstolo Paulo, os enfermos são curados de suas enfermidades. Coisas sobrenaturais acontecem em Éfeso. Você vê que o poder de Deus desce. Meus amados irmãos, não há avivamento coletivo sem primeiro haja avivamento individual. Todo avivamento que foi começado publicamente, primeiro foi começado individualmente, com a pessoa dobrada do seu joelho. Antes de John Wesley levar um avivamento coletivo, ele teve que buscar um avivamento individual. Antes de Stephen levar um avivamento coletivo, ele teve que buscar um avivamento individual. É o cumprimento de Malaquias 4:6, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Está falando de uma
restauração dentro de casa e depois uma restauração fora. A chuva temporânea que foi em Atos 2 foi a plenitude da igreja primitiva. E a chuva serôdia que nós vamos experimentar será a plenitude da igreja global. Ei, a igreja do Senhor será cheia do Espírito Santo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, vem aqui na frente desse altar. Se você quer receber essa porção sobrenatural do Espírito Santo, porque Ele está aqui, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. O Espírito Santo caminha sobre este lugar. Oh, te amamos, Espírito Santo. Te respeitamos, Espírito Santo. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, venha se apresentar para Jesus por fazer falta. Se você quer receber essa porção do Pai, venha. 121. Se entregue. Deus está com seus olhos subindo nesse lugar.